O USS Kitty Hawk CV-63, um dos porta-aviões mais lendários da frota americana, enfrentou um dos maiores desafios de sua história durante uma de suas missões finais. Em 2008, enquanto retornava à base naval de Yokosuka, no Japão, o navio cruzou o caminho de um poderoso tufão que colocou à prova a resistência tanto da embarcação quanto de sua tripulação. Enquanto os ventos uivavam com força destruidora e as ondas quebravam ferozmente contra o casco, o Kitty Hawk enfrentava a tempestade com coragem e resiliência. A bordo, a tensão era palpável. A tripulação, composta por homens e mulheres experientes, sabia que precisavam estar em alerta máximo. Cada comando na ponte era crucial, e cada decisão poderia significar a diferença entre navegar em segurança ou sucumbir ao poder incontrolável da natureza. Ao longo das horas desafiadoras em meio à tempestade, o porta-aviões foi sacudido por ventos furiosos e ondas que pareciam querer engolir a enorme embarcação. A água invadia o convés, enquanto o som de objetos sendo arremessados ecoava pelos corredores. Mesmo com toda a modernidade e robustez do Kitty Hawk, o tufão provou ser implacável. Quando finalmente o navio conseguiu deixar a tempestade para trás, os danos eram evidentes. A passarela de estibordo na proa havia sido severamente danificada, e a rede de segurança, crucial para a proteção da tripulação em condições extremas, foi completamente arrancada. Apesar das adversidades, o navio e sua tripulação perseveraram. Os registros filmados durante essa travessia são um testemunho impressionante da força do USS Kitty Hawk e da coragem de seus marinheiros. As imagens capturam não apenas a magnitude da tempestade, mas também a determinação de uma tripulação que nunca recuou diante do perigo. Se você gosta de histórias épicas como esta, inscreva-se no canal agora. Vamos juntos explorar os momentos mais incríveis e desafiadores da história naval e muito mais. Não esqueça de curtir e comentar sua parte favorita desta incrível missão do USS Kitty Hawk. Após superar o tufão que desafiou sua estrutura e sua tripulação, o USS Kitty Hawk seguia determinado em sua rota de retorno para a base naval de Yokosuka, no Japão. A bordo, os marinheiros começaram a avaliar os danos causados pela tempestade, enquanto tentavam retornar à rotina após horas de tensão e adrenalina. A passarela de estibordo na proa, um componente essencial para a movimentação segura da tripulação em condições adversas, foi severamente danificada pelas ondas violentas. A rede de segurança, que oferecia proteção em mares agitados, havia sido arrancada com a força descomunal da água. Apesar disso, a estrutura principal do navio, projetada para resistir às condições mais extremas, permaneceu intacta. Nos corredores do porta-aviões, o clima era de alívio misturado com cansaço. Cada membro da tripulação sabia que havia desempenhado um papel essencial na superação daquele desafio. Os engenheiros e técnicos, mesmo exaustos, já iniciavam os reparos temporários para garantir a segurança de todos até a chegada à base. Enquanto isso, no convés, alguns marinheiros aproveitavam um raro momento de calmaria para observar o horizonte. Era impossível não sentir respeito pela imensidão do oceano, que, momentos antes, havia se transformado em um campo de batalha contra o implacável tufão. De volta à ponte de comando, o capitão e sua equipe revisavam os registros meteorológicos e traçavam a melhor rota para evitar novos sistemas de tempestade que poderiam surgir. As decisões tomadas no calor do momento haviam sido cruciais para a sobrevivência do navio e de sua tripulação, mas cada detalhe era analisado com precisão para garantir que futuras missões pudessem ser ainda mais seguras. O USS Kitty Hawk, com décadas de serviço nas costas, demonstrou mais uma vez por que era considerado um dos maiores ícones da frota americana. Mesmo em seus últimos anos de atividade, o navio provou sua resistência e sua importância estratégica. A travessia pelo tufão de 2008 não foi apenas um teste de engenharia naval, mas também uma prova de determinação e trabalho em equipe. Cada membro da tripulação desempenhou seu papel com dedicação, garantindo que o navio chegasse ao seu destino, embora danificado, ainda pronto para seguir em frente. As imagens capturadas durante essa jornada se tornaram um símbolo da força e da coragem da Marinha dos Estados Unidos, um lembrete de que, mesmo diante das forças mais poderosas da natureza, o espírito humano pode prevalecer. Enquanto o USS Kitty Hawk seguia seu curso para Yokosuka,
a tripulação continuava lidando com as marcas deixadas pela tempestade. No hangar, onde normalmente helicópteros e caças ficavam protegidos, a equipe de manutenção verificava os equipamentos com atenção. Embora nenhuma aeronave tivesse sido danificada, pequenos ajustes eram feitos para garantir que estivessem operacionais. Na cozinha, os marinheiros tentavam retomar a rotina. Durante a tempestade, as refeições tinham sido reduzidas a itens simples, já que o movimento do navio tornava perigoso o uso de equipamentos mais complexos. Agora, com o mar mais calmo, as cozinhas voltavam a funcionar, trazendo um pouco de conforto à tripulação cansada. No entanto, a tempestade não havia apenas danificado o navio fisicamente. O impacto emocional também era evidente. Para muitos marinheiros mais jovens, aquela fora sua primeira experiência enfrentando um tufão em alto mar. Durante o breve intervalo de descanso, conversavam sobre o que haviam sentido e como haviam se superado. Para os veteranos, era mais uma história para contar, mas não sem reconhecer o esforço coletivo que os havia mantido seguro. Na ponte, o capitão continuava monitorando os danos registrados. Ele sabia que, embora o USS Kitty Hawk tivesse passado por um teste difícil, sua experiência em situações semelhantes havia sido crucial. As decisões de alterar o curso e reduzir a velocidade em determinados momentos foram fundamentais para minimizar os danos e preservar a integridade da embarcação. As comunicações com a base em Yokosuka foram restabelecidas completamente, e o capitão enviou um relatório preliminar sobre o ocorrido. No relatório, destacou a coragem e a eficiência de sua tripulação, reconhecendo que o sucesso em enfrentar a tempestade era um reflexo direto do treinamento rigoroso e da dedicação de cada marinheiro. Quando finalmente avistaram a costa do Japão, um sentimento de alívio e conquista tomou conta do navio. Apesar das avarias, o USS Kitty Hawk havia cumprido sua missão de retornar à base. Assim que atracaram, equipes especializadas começaram a avaliar os danos detalhadamente. A passarela de estribordo danificada e a ausência da rede de segurança foram prioridade na lista de reparo. Embora tivessem sido consequências inevitáveis da tempestade, a tripulação sabia que o navio só poderia voltar a operar com toda a segurança após essas correções. No convés, enquanto os reparos eram feitos, alguns marinheiros tiravam fotos do navio e das cicatrizes deixadas pelo tufão. Para eles, aquelas marcas eram testemunhas silenciosas de sua resiliência e determinação em enfrentar os desafios do oceano. O USS Kitty Hawk, já em seus anos finais de serviço, continuava a demonstrar por que era considerado uma lenda viva da frota americana. Enfrentar um tufão em 2008, pouco antes de sua desativação, foi mais um capítulo em uma longa história de dedicação e bravura. Nos meses seguintes, as histórias sobre a travessia do tufão se tornaram parte das memórias da tripulação. Muitos dos marinheiros que participaram dessa missão mantiveram contato, compartilhando as lições aprendidas naquele dia. Chamada para a ação. Se você ficou impressionado com essa história de superação e coragem em alto mar, inscreva-se no canal agora. Não perca mais histórias incríveis como esta e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Deixe um comentário contando o que achou dessa jornada desafiadora do USS Kitty Hawk. Após atracar na base naval de Yokosuka, o USS Kitty Hawk foi recebido por uma equipe de inspeção composta por engenheiros navais e especialistas em manutenção. O objetivo era avaliar os danos causados pelo tufão e priorizar os reparos necessários para que o porta-aviões estivesse operacional novamente. A passarela de estribordo danificada foi o primeiro item analisado. Com partes retorcidas e fixações comprometidas, a estrutura precisava ser removida e substituída. O trabalho exigiria dias de soldagem e reforço estrutural. Além disso, a ausência da rede de segurança arrancada pelas ondas demandava atenção imediata para garantir que os protocolos de segurança do navio fossem restaurados. Dentro do navio, a tripulação também participou da recuperação. No hangar, equipes de manutenção realizaram checagens meticulosas nos caças estacionados. Felizmente, o design robusto dos aviões e o posicionamento estratégico durante a tempestade haviam protegido as aeronaves de dano significativo. Ainda assim, cada componente foi inspecionado para garantir que tudo estava em perfeito estado. Enquanto isso, o capitão e os oficiais superiores revisavam o relatório final do ocorrido,
comparando os danos enfrentados com os registros históricos de tufões na passagem de Drake. Embora não fosse a primeira vez que o USS Kitty Hawk enfrentava condições extremas, o evento de 2008 se destacava como um dos mais intensos. A tripulação foi elogiada pela rápida adaptação às adversidades, demonstrando como o treinamento contínuo foi essencial para superar o desafio. As reparações no navio não se limitaram à infraestrutura externa. Sistemas internos, como comunicações e energia, também passaram por ajuste. Durante a tempestade, pequenas falhas elétricas haviam sido detectadas, embora não fossem críticas. As equipes técnicas dedicaram-se a reforçar a estabilidade desses sistemas, preparando o USS Kitty Hawk para futuras missões, caso fosse necessário antes de sua desativação definitiva. Em terra, os marinheiros aproveitaram o tempo livre para descansar e refletir. Muitos se reuniram em grupos, compartilhando suas experiências e trocando histórias sobre a tempestade. Para os novatos, havia um senso de orgulho por terem superado uma situação tão extrema. Para os veteranos, era mais uma demonstração de que, mesmo em condições adversas, a força coletiva de uma tripulação bem treinada poderia superar qualquer obstáculo. O capitão, em um gesto simbólico, organizou uma cerimônia informal a bordo, durante a qual destacou o esforço de cada departamento do navio. Ele agradeceu pessoalmente às equipes de manutenção, cozinha, comunicações e operações de voo, enfatizando que cada um desempenhou um papel vital na superação da tempestade. Ele também reconheceu os marinheiros que, mesmo enfrentando o medo, cumpriram suas funções com dedicação. O USS Kitty Hawk tornou-se, mais uma vez, um exemplo vivo da resiliência de uma embarcação e de sua tripulação. Apesar de estar em seus últimos anos de serviço, o navio provou que ainda tinha muito a oferecer, mantendo-se firme diante de desafios que poderiam ter causado danos muito mais graves. O evento foi registrado em relatórios oficiais e compartilhado entre as Forças Armadas como um caso de estudo para futuras operações em condições extremas. A experiência também serviu para atualizar os protocolos de segurança e preparação para tempestades, garantindo que lições importantes fossem aplicadas a navios mais modernos da frota. Algumas semanas depois, o USS Kitty Hawk, já reparado, voltou a ser o centro das atenções no porto de Yokosuka. As cicatrizes da tempestade, agora cuidadosamente reparadas, lembravam a todos da força brutal da natureza e da capacidade humana de resistir e superar. Mesmo anos depois, a travessia do tufão de 2008 é lembrada com admiração por aqueles que serviram no USS Kitty Hawk. Ela simboliza não apenas a força do navio, mas também o espírito inquebrável de sua tripulação, que transformou o caos do mar em uma lição de determinação e trabalho em equipe. Após semanas intensas de reparos e preparação, o USS Kitty Hawk voltou ao estado operacional completo. Embora ainda carregasse em sua história as marcas daquele encontro brutal com a tempestade de 2008, a embarcação retomou sua rotina com a mesma eficiência de sempre. Entretanto, as lições aprendidas na travessia foram incorporadas tanto ao treinamento da tripulação quanto à manutenção preventiva do navio. A Marinha dos Estados Unidos utilizou os relatórios detalhados da tempestade como uma oportunidade para aprimorar os protocolos de segurança em condições extremas. Durante a tempestade, por exemplo, ficou evidente que certos equipamentos localizados em áreas externas precisavam de proteção adicional contra o impacto direto das ondas. Essas melhorias foram implementadas não apenas no USS Kitty Hawk, mas em outros navios de guerra e porta-aviões da frota ativa. Além disso, a tempestade de 2008 serviu como um lembrete da importância de exercícios regulares de treinamento em cenários de emergência. Durante a travessia do tufão, a tripulação enfrentou desafios inesperados, como quedas momentâneas de energia em setores específicos do navio e a perda temporária de comunicação com algumas áreas internas. Apesar de nenhum desses problemas ter colocado em risco a segurança do navio, eles destacaram pontos que poderiam ser otimizados. Após o retorno ao porto, as equipes de treinamento revisaram e modernizaram os procedimentos de evacuação e redistribuição de tarefas em situações críticas. Além disso, novos simuladores de tempestades foram adicionados ao programa de treinamento, permitindo que os marinheiros fossem expostos virtualmente a condições climáticas extremas antes de enfrentá-las na vida real. No entanto, a tempestade de 2008 não foi apenas um marco técnico para o USS Kitty Hawk. Ela também deixou uma impressão emocional duradoura em sua tripulação.
Entre os marinheiros, histórias de coragem e solidariedade começaram a circular, transformando a experiência em uma fonte de orgulho coletivo. Um dos episódios mais lembrados foi o trabalho de um jovem oficial de engenharia chamado David Hartman. Durante a tempestade, ele percebeu que uma das bombas de drenagem da sala de máquinas estava operando com dificuldade devido à pressão excessiva da água. Sem hesitar, ele se voluntariou para descer até a área afetada, mesmo com o navio oscilando violentamente, e conseguiu estabilizar o sistema antes que a situação piorasse. Sua ação rápida foi essencial para evitar danos maiores ao compartimento e garantiu que a sala de máquinas continuasse funcionando plenamente. Outro momento marcante foi protagonizado pelo oficial de comunicações Sarah Mitchell. Com as ondas dificultando a transmissão de dados entre a ponte e os setores internos, ela teve a ideia de organizar uma rede de mensagens via rádio portátil para assegurar que todas as ordens chegassem rapidamente às equipes em diferentes áreas. Sua iniciativa não apenas manteve a comunicação fluida, mas também serviu como modelo para futuras operações em situações adversas. Após o episódio, tanto Hartman quanto Mitchell foram homenageados em uma cerimônia a bordo, com o capitão destacando que, em meio ao caos, foram as pequenas ações de heroísmo que fizeram a diferença. Esses momentos nos lembram por que somos uma equipe. Cada um aqui tem um papel crucial e juntos somos mais fortes do que qualquer tempestade, disse o capitão durante seu discurso. Com o passar do tempo, a história do USS Kitty Hawk e sua batalha contra o tufão de 2008 foi sendo amplamente divulgada, tanto dentro quanto fora da Marinha. Veteranos que serviram a bordo naquele ano frequentemente relembravam os eventos, enquanto novos recrutas ouviam as histórias como uma forma de inspiração. Eventualmente, o USS Kitty Hawk foi desativado em 2009, encerrando oficialmente sua carreira como um dos porta-aviões mais confiáveis e duradouros da Marinha dos Estados Unidos. No entanto, seu legado continuou vivo, especialmente entre aqueles que testemunharam sua resiliência durante a travessia da tempestade. Mesmo anos após sua aposentadoria, as imagens do navio enfrentando ondas gigantes ainda são utilizadas em treinamentos e documentários sobre a força dos mares e a capacidade humana de superar luta. Para muitos, o USS Kitty Hawk simboliza não apenas o poderio militar, mas também a determinação e o espírito indomável daqueles que serviram a bordo.